Olá, divas! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu estava contando o relato do meu parto, então essa é a parte 2. Vamos então para a parte 2 desse grande relato. Ela é uma diaba. Bom, divas, então, começava falando para vocês, no dia 8 de fevereiro de 2014, eu dei entrada no hospital com sentimento de dilatação e também perdendo líquido, perdendo água do parto. Foi quando eles induziram o meu parto e eu não tive nenhum tipo de. Não consegui dilatar, tá, gente? Eu não tive dilatação nenhuma, tá? O mesmo centímetro que eu entrei foi o mesmo que eu saí, no caso, né? E então, depois de horas de trabalho de parto, o médico constatou que a minha filha ela estava sofrendo já, o batimento cardíaco dela estava baixo, então ele decidiu me levar para a sala de cirurgia para fazer a cesariana. Algo que para mim eu nunca imaginei que ia passar, gente, porque assim, eu assistia muito aquele programa Um Bebê por Minuto. Quem tem TV a cabo sabe? Era um programa que passava na Lifetime. Então eu passei a minha gravidez inteira assistindo esses programas, porque naquela época não tinha esse conhecimento de YouTube, relato de parto das blogueiras, não. O único relato de parto que eu tinha era esse programa da TV a cabo, que é um programa dos Estados Unidos, enfim. Gente, a gente vai querer comparar a saúde dos Estados Unidos, os profissionais dos Estados Unidos com o Brasil, não tem como. Bom, divas, então eu fiquei iludida. Eu achava que tudo aquilo que acontecia com elas ia acontecer comigo. De eu ser bem tratada, deles me oferecer anestesia se eu pedisse, que eu ia estar ali com meu marido, ou no caso com a minha sogra, ia dar tudo certo, que eu ia ter aquele parto normal lindo, porque até então eu não tinha escolhido um parto. Eu ia lá e ia ver o que ia dar. Mas assim, eu tinha dado como certo que eu ia ter um parto normal, assim como todas as mulheres têm, no caso, né? Ou pensam ou sonham que vão ter. Então eu pensava que ia ter um parto normal também. Então eu achei que ia ser aquele parto lindo, humanizado, profissionais ali atenciosos e tudo mais, ia ser tudo aquela coisa linda. Só que aí, filho, você vê a realidade do SUS do Brasil e você toma na sua cara. A enfermeira me levou para a sala de cirurgia e ela disse para minha sogra para ela descer para baixo de novo, porque ali ela não podia ficar. Ok, eu acho que minha sogra ficou, sei lá, meia hora de todo o meu parto, meia hora ela ficou comigo, o resto eu fiquei tudo sozinha. E aí foi quando eu conheci outro anjo que foi anestesista. Gente, toda essa história minha, todo esse relato, Deus colocou dois anjos para cuidar de mim, que foi a enfermeira e a anestesista. A anestesista, uma profissional de primeira. Ela se apresentou, falou seu nome, só que eu não lembro o nome dela. Falou seu nome, explicou o procedimento, como seria. Foi um amor de pessoa o tempo todo. Me tratou como se eu fosse mulher, como se eu fosse gente. Com amor. Ali nela eu senti o que era um parto humanizado. Nela e naquela enfermeira que estava sempre comigo. Então, ela preparou a anestesia, me falou tudo como seria o procedimento. E aí a gente ficou o quê? Naquela posição, né, gente? Que é curvadinha, com as costinhas curvadas. Abracei a enfermeira, porque vocês sabem mais ou menos como é que é, né? Você abraça a enfermeira assim, encosta assim a cabeça aqui, fica curvadinha. E no exato momento ela esperou
que eu tivesse uma contração para que ela pudesse aplicar a anestesia. Então eu não senti anestesia, eu senti a contração que já estava muito forte. Então ela falou assim: olha, quando vir a contração eu vou aplicar, tá bom? Beleza. Veio a contração, né? Chorei ali porque tava horrível e ela sempre falava assim: calma, mãe, vai passar, tá? Essa é a última, vai passar. Ela aplicou, passou a contração, ela automaticamente me deitou. Ela falou assim: pronto, essa foi a última, acabou. E realmente acabou, gente. Eu não sentia absolutamente nada. Daqui pra baixo não sentia nada. Nada. E ela continua ali, conversando comigo, tudo mais. A enfermeira me preparando, né? Colocando todos aqueles aparelhinhos e tal. E aí, aí chegou a equipe médica, a equipe de cirurgia. Chegou um médico e um monte de enfermeira. Um monte, assim. Acho que tinha umas 5 enfermeiras lá dentro. E aí, de novo, eles entraram, não olharam pra mim, não disseram: oi, bom dia, como você tá? Oh, olha, a gente vai fazer assim. Não. Eles não olham pra sua cara, eles simplesmente entram e fazem o trabalho deles e vão embora sem dizer nem tchau. É assim que funciona ali. É como se você fosse um objeto e eles estão simplesmente trabalhando. Ou pior, tá, gente? Sabe quando um médico, pra ele poder se tornar médico, ele não tem que treinar em cadáver? Eu me senti um cadáver ali. Eu era um corpo morto, esticado, e eles estavam ali fazendo o procedimento ali como se eles estivessem na faculdade. Foi assim que eu me senti, um cadáver. Ali, sem vida. Ok? Não olharam pra minha cara, não disseram oi, não sei nem a cara do médico, quem era o médico, quem foi o médico que fez o parto da minha filha, não sei nem o nome. Nada. Uma coisa que eu sentia da anestesia, que eu senti, foi os tremores no corpo. Eu tremia, parecia que eu tava com frio. E eu ficava com frio, mas a médica me explicou que aquilo era normal da anestesia, o tremor. E eu tremia muito. E aí eles chegaram, a equipe, começaram a fazer os procedimentos sem falar bolhufa nenhuma pra mim, sem explicar nada. Chegaram e foram fazendo. Foi aí que a enfermeira que tava do meu lado, a enfermeira Anjo, que tava do meu lado aqui, o lado direito, a anestesista do lado esquerdo, segurando a minha mão. Ela ficou o tempo todo segurando minha mão ali do meu lado, conversando comigo, me tratando como um ser humano, porque o resto ali não tava me tratando como um ser humano. A enfermeira Ângela olhou, viu que eles estavam começando a fazer o procedimento sem falar nada. Ela falou assim: então, ninguém vai vir assistir seu parto? Eu falei assim: bom, minha sogra, né? Ela falou assim: eu vou lá chamar ela. E foi. E eles continuaram ali. E eu deitadinha lá, aquele pano assim, não conseguia ver nada. E a anestesista do meu lado segurando minha mão. Foi quando a enfermeira retornou. E quando eu olhei quem veio assistir meu parto, era simplesmente minha mãe. Gente, foi uma das cenas mais memoráveis da minha vida e eu nunca vou esquecer, porque eu achava que eu tava sozinha, gente. Eu achava que eu não tinha ninguém, sabe? Eu amo minha sogra é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Só que esse amor foi crescendo conforme foi passando os anos. Eu mal conhecia minha sogra naquela época. Então eu achava que eu tava sozinha, sabe? Só que não. Como eu fiquei tanto tempo isolada dentro daquela sala de pós-parto, que eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Entendeu? Eu fiquei sozinha, eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Minha família inteira estava lá embaixo na recepção orando por mim. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha sogra, todo mundo estava lá orando por mim. E eu não sabia. Porque me deixaram isolada, sem saber de nada. E quando eu olhei pra porta, vi do lado da minha enfermeira a minha mãe. Gente, eu não podia imaginar que minha mãe estaria ali. Nossa, jamais que eu ia imaginar isso.
E aí, eu fiquei muito feliz, porque foi uma surpresa maravilhosa. E eu falei assim, enfim, não vou estar mais sozinha, né? Minha mãe já tava ali comigo. Eu falei assim, mãe, você tá aqui? Tô desde o meio-dia aqui, né? Meio-dia não, 1 hora. Ela disse, tô desde 1 hora aqui. E eu, nossa, realmente não sabendo de nada. E a minha mãe, gente, beijo, mãe. A minha mãe, ela tem muito medo de cirurgia, sabe? Ela se pela de medo. E ela sentou ali do meu lado, suando frio, branca, por causa de tudo que estava acontecendo. E ela tava vendo, eles me abrindo, eles fazendo todo o procedimento, e ela tava branca. E pior, gente, tinha um caninho que tava assim, ó, na minha frente, assim, na nossa frente ali, que quando eles faziam a limpeza ali do local da cirurgia, tudo o que tava ali, gordura, sangue, tudo passava naquele caninho e passava na nossa frente, assim, ó. Fazia aquele barulho de milkshake, assim, ó. E passava ali, assim, ó, na nossa frente, aquele sangue, aquela coisa. O que pra mim era, nossa, que incrível, da hora pra caramba aquilo ali, sabe? Eu já tava grog da anestesia, super grog, tava quase dormindo ali. Tanto que a anestesista ficava me cutucando e cutucando minha mãe o tempo todo. Falava assim, mãe, não deixa ela dormir não. Fica conversando com ela, mãe, não deixa ela dormir não. E eu ficava lá, grog, e aquele negócio descendo, maneiro, da hora. E aí, não demorou muito depois que a minha mãe chegou. Acho que por volta de mais ou menos 5 minutos depois, a anestesista olhou pra mim e falou assim, agora você vai sentir uma pressão. E aí eu fiquei parada assim, suntando assim, pensando, tá bom, vou sentir a pressão. Não senti nada. Não senti a pressão, porque pressão eu não sentia nada, nadinha de nada naquele momento. Zero, nada. E logo que ela falou isso, fiquei suntando e a única coisa que escutei foi o choro da minha filha. E eu lembro de olhar pra minha mãe e falar assim pra ela assim, mãe, você tá ouvindo ela chorar? Minha mãe falou, ela tá chorando. E, cara, foi incrível, foi maravilhoso, foi a melhor sinfonia que eu podia ouvir na minha vida, sabe? Eu tinha 16 anos, gente, e aquela foi a melhor coisa que já tinha me acontecido na vida, sabe? E naquele momento, tudo o que eu tinha passado, tipo assim, era incoerente, porque eu tinha ouvido o choro da minha filha, que eu passei semanas de gravidez esperando pelo aquele chorinho, sabe? Só que aconteceu coisas bem piores, sabe? Porque ela chorou, eu ouvi ela chorando, só que eu não a vi. E logo em seguida, a enfermeira saiu com ela assim pela porta, foi saindo com ela pela porta. Ela tava embrulhadinha assim num cobertor de touquinha e tava limpinha aqui assim. Eu acho que eles fizeram ali a limpeza, enrolaram ela, colocaram a touquinha e iam levar pra pediatra. Só que a enfermeira, gente, ela não trouxe a minha filha pra mim ver. Eu queria ver pra saber se ela tava bem. Era só aquilo que eu queria saber. Sabe quando você assiste aqueles partos de blogueira e as blogueiras têm o filho e eles põem a criança aqui, ó, o bebê nasceu, e eles põem a criança aqui no colo da mãe pra sentir o cheirinho e tudo mais? Eu não senti. E eu assisti aqueles partos lindos na televisão, sabe? Na TV a cabo. E o meu foi ruim. Foi um parto horroroso. Horroroso porque eu queria aquilo. Queria sentir minha filha ali, sabe? Eu queria que eles colocassem minha filha aqui pra me sentir, pra me segurar, sabe? E
A única coisa que eles fizeram foi pegar ela e embrulhar ali e foram levando pra porta. E eu falei assim, enfermeira, eu parei ela. Eu falei, enfermeira, ela tá bem? E ela falou assim, tá. E ela foi grossa, ela falou, tá bem. Tipo assim, lógico que tá bem. E aí, a única coisa que eu falei pra ela assim, eu vou poder levar ela pra casa, porque, tipo, eu achava que minha filha ia tá doente, ia tá mal e ela ia ter que ficar internada, sabe? Eu pensava o pior depois de tudo que eu tinha ouvido, né? E ela olhou pra mim, a enfermeira olhou pra mim com uma cara tipo, claro que vai. E levou, sabe? Ela nem falou assim, olha aqui tá sua filha. Não. Ela pegou, embrulhou e foi levando. Ela levou e aí depois de um tempo, não demorou muito, acho que foi uns 5, 10 minutinhos. Ela trouxe a minha filha de volta, colocou no colo da minha mãe e falou assim, vó, quer ficar com ela um pouco? E aí a minha mãe ficou com ela um pouco e levou ela. E ela falou assim, eles vão terminar aí com a sua filha e tal. E aí a senhora vem com a sua neta, a gente vai levar ela pra algum lugar. Acho que foram levar, sei lá, pro médico ver. Não sei o que fizeram. E aí pegaram e minha mãe levou ela pra lá, né, no caso. O que me deixou, de certa forma, aliviada, porque minha mãe tava ali e segurando ela. Então eu sabia que ela tava bem. Eu tava muito, muito segura, porque tava no colo da minha mãe, não tinha lugar melhor dela estar, né, gente? Né, apesar de todo esse sofrimento que aconteceu, ela tava com a minha mãe, pelo menos, né? Então, a minha filha, ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 2014, de parto cesariana, às 17h46 da tarde, tá? Ou seja, eu tive umas 6 horas de trabalho de parto, por aí, né, gente? Que eu internei meio-dia e meio, então foi mais ou menos 5 6 horas de trabalho de parto. Para terminar esse relato, quando eu saí da sala de parto, eles tinham acabado o procedimento. Quando eles foram me levando para a sala de pós-parto, uma das enfermeiras, que não era a enfermeira Anjo, depois dela ter trazido minha mãe, eu não vi ela mais. Uma das enfermeiras lá, olhou pra mim e falou assim, aí, vê se não vai engravidar de novo, tá? Não quero ver você aqui o ano que vem. E foi com esse deboche que o meu parto terminou. E eu fui levada pra sala de pós-parto. Foi lá que eles, enfim, colocaram minha filha perto de mim. Foi o primeiro contato que eu tive com a minha filha, de sentir o cheirinho, de ver a mãozinha, de amamentar. E, gente, apesar de todo esse sofrimento, apesar de que eu acho que eu sofri muito mais psicologicamente do que fisicamente, porque fisicamente o parto é dolorido e isso pra mim, eu já sabia que eu ia sentir dor, já sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia que eu ia sofrer tanto psicologicamente. Foi realmente uma violência obstétrica que eu sofri. E principalmente violência psicológica, porque nenhuma mãe merece ser tratada como se fosse um lixo. Ou, como eu disse, uma vaca no pasto. As pessoas não têm nenhum tipo de empatia. Os profissionais que dizem profissionais da saúde não estão nem aí com você. Se você tá bem, se você tá sentindo dor, não se preocupa em te dar uma assistência. Eles estão ali para fazer o trabalho deles e pronto, acabou. E ainda faz o trabalho mal. E ainda
te tratou com deboche, com gracinha, com superioridade, achando que você é um lixo. Eles que têm razão. Mas apesar de tudo isso, minha filha nasceu totalmente perfeita. Exame de pezinho, olhinho, do ouvido, tudo positivo, tudo certinho. Minha filha nasceu saudável. Ela sofreu, sim. Nos últimos minutos ela estava com o batimento baixo, mas Deus já tinha dado pra mim a certeza de que ela ia ficar bem, de que ela ia nascer bem. Que aquilo ali era só pra me assustar, digamos assim. Aquela frase que o médico disse. Bom, gente, eu espero que vocês tenham ficado comigo até aqui, até o fim. E eu queria que vocês contassem nos comentários como foi o seu parto. Seu parto foi bom, foi ruim, foi abençoado? Se você sofreu violência obstétrica também, comenta aqui embaixo. Se você é da minha cidade e teve um parto aqui nesse mesmo hospital, repito o nome, Hospital Santa Isabel de Bauru, São Paulo, comenta aqui embaixo o seu relato que eu quero saber. E vocês vão perguntar pra mim se eu pretendo ter outros filhos. Sim, eu pretendo ter mais um, mas em outra situação. Né? Pandemia? Não. Em outra situação, né, que eu tiver bem, não só nessa questão de pandemia, mas também na questão de financeiramente, eu quero estar mais estável para poder ter outro filho e poder dar para os dois a mesma igualdade, né? E ter condição de pagar para um hospital particular, porque tá, principalmente naquele hospital. Naquele hospital eu não boto meus pés nem por um decreto. Então, realmente, se eu ficasse grávida novamente, eu iria me esforçar o máximo para deixar tudo planejado para que eu pudesse ter um parto humanizado. Tá? Apesar de tudo que eu passei, eu ainda sonho com um parto humanizado. Obrigada por assistirem. Vocês estão vendo que a luz até ficou escuro, porque realmente já tá ficando de noite. E eu tô aqui ainda falando com vocês. Obrigada por tudo. E eu vou deixar uma fotinha da minha filha aí pra vocês verem que tudo valeu a pena e que Deus tá sempre com a gente. Um beijo. Você é uma bailarina? Que linda! Você dançou? É? Tá muito linda! Joga bandida!